nós vamos falar um pouquinho da formação da população da região sudeste. Como que essa região foi uma região, né, que se destacou pela sua urbanização, como é a história do populacional e habitacional dessa região, como ela foi habitada, né, quem foram os primeiros a chegar aqui. A gente já sabe que os primeiros, eu tenho até um texto complementar que eu vou deixar para vocês darem uma lidinha, é o povo nativo, são os indígenas. Mas e aí, posterior à chegada dos portugueses? O que ocorreu? Então vamos ver. Para entender por que o Sudeste se destaca em relação ao desenvolvimento econômico e à concentração populacional, é preciso relembrar alguns momentos importantes da história dessa região. No século XIX, muitos europeus, principalmente italianos, imigraram para essa região com o objetivo de trabalhar nas fazendas de café. Além disso, o processo de industrialização brasileiro concentrou-se no Sudeste e atraiu grande número de pessoas. Além de imigrantes de outras regiões do país, também os imigrantes, japoneses, espanhóis, entre outros de diversas nacionalidades, passaram a viver na região Sudeste, sobretudo a partir do século XX. Nos 4 estados que compõem a região, uma grande parte da população é de origem portuguesa, descendente de antigos colonos e imigrantes. São também bastante numerosos afrodescendentes, além de serem encontrados nas regiões indígenas remanescentes de povos que habitavam as terras que hoje formam o Sudeste antes de os portugueses chegarem à América. Então você percebe, nesse textinho, na formação de população na região Sudeste, o como a população na região Sudeste é rica em relação à sua diversidade. Você tem muitas pessoas, muitas origens. Os primeiros que aqui habitaram foram o povo nativo, foram os indígenas, pertencentes, né, aos troncos linguísticos que nós já estudamos. Mas com a chegada dos portugueses, você já tem uma mistura, né, de culturas, de identidade. Então vem, né, os que foram escravizados e hoje tem os afrodescendentes, que são, né, descendentes daqueles que vieram lá do continente africano. E além disso, você tem a chegada dos imigrantes e dos migrantes. Os migrantes são pessoas que moravam em outras regiões e que vieram para cá, e os imigrantes em outros países. Por quê? Você vai ver isso lá em história. A gente teve o momento do pau-brasil, tá? A gente teve o momento da cana-de-açúcar, mas que muitas dessas atividades foram realizadas no litoral do Brasil. Mas quando isso foi acabando, o pau-brasil vai ficando escasso, o solo já não foi desenvolvendo de uma quantidade que pudesse importar o açúcar, eles precisavam de encontrar outras riquezas. Uma delas foram os minérios de ouro, principalmente no nosso estado de Minas Gerais, que tinha diversidade de minas e que eles começaram a descobrir essas minas a partir dos bandeirantes, que eram aqueles homens que vinham adentrar o interior para conhecer as suas riquezas e aprisionar os indígenas, e posteriormente, né, os africanos que foram escravizados, e posteriormente as lavouras de café, que é a época, né, dos senhores de café que nós vamos estudar. E a região sudeste teve, né, um papel muito grande nesse momento, porque foi nesse momento, foi aqui que começou a acontecer. E a partir desse plantio de café, logo depois você tem a industrialização. Nessa industrialização, os imigrantes foram muito importantes. Por que, tia? Porque lá nos países deles, essa industrialização já estava acontecendo. E eles tinham experiência na indústria. Isso favoreceu que eles tivessem trabalho. Então, eles vinham para cá de uma forma muito mais comum na busca e na procura desse trabalho. Tudo bem? Aprendemos um pouquinho dessa formação na região sudeste, certo? Vamos aí para a página 242. Agora nós vamos falar das cidades, das capitais, Rio e São Paulo enquanto metrópole. São Paulo e Rio de Janeiro, 2 metrópoles. Você já ouviu o termo metrópolis? Metrópole?
Algumas pessoas pensam que metrópole é sinônimo de cidade grande. No entanto, trata-se de uma cidade cujas atividades influenciam até a vida de pessoas que não vivem nela. Tia Cris explicou um pouquinho sobre isso, né? Se você quiser marcar esse parágrafo, você pode marcar, porque aqui está a explicação do que é metrópole, tudo bem? Para entender o papel de uma metrópole, veja o exemplo do setor de saúde. Em alguns hospitais localizados em metrópoles como São Paulo, são tratadas pessoas de diversos estados do Brasil, alguns inclusive muito distantes. Além disso, quando um hospital de São Paulo faz uma nova descoberta na área médica, por exemplo, isso tem efeito na vida dos moradores da metrópole e de muitos outros municípios. Observe novamente o mapa da página 240. A gente já vai lá, volta lá na página 240, que vai te mostrar um pouquinho como essa cidade tem uma concentração de pessoas. A grande concentração de população em São Paulo. Agora repare no mapa abaixo os detalhes da grande área urbana que forma a metrópole de São Paulo. Então, olha só o que está aí, né? Begezinho. Intensa concentração urbana. São as moradias, são as oportunidades de trabalho, são as vias públicas, a movimentação de pessoas e de transportes. Então, tudo isso influencia. A região sudeste como um todo já é uma região muito urbanizada, né? Mas quando você fala das capitais de São Paulo e Rio de Janeiro enquanto metrópole, você tem que perceber que elas são consideradas metrópoles porque o trabalho, porque algumas atividades que são realizadas ali não influenciam apenas a vida das pessoas que moram ali, mas de pessoas que moram até muito distante dali e vão e recebem o atendimento que é propiciado naquela região, naquela capital, naquela cidade, naquele município. Por isso são considerados metrópoles, tudo bem? Vamos lá ver um pouquinho agora sobre o folclore dessa região, na página 244. Entre as principais manifestações folclóricas da região sudeste, destacam-se cultos e festas populares, Festa do Divino, romarias nos muros, nos municípios de Aparecida e Pirapora do Bom Jesus, no estado de São Paulo, festa de Iemanjá, São Cosme e Damião, festas juninas e carnaval. Danças e folguedos, samba, congada, folia, dos reis, catira, cirandas, lendas, Saci Pererê, lobisomem, mula sem cabeça, artesanatos. Trabalho em couro, madeira, pedra, sabão, prata, cobre, cerâmica e pratos típicos. Tupi, tutu de feijão, feijão tropeiro, torta capixaba, feita com mariscos, anco mineiro, moqueca, capixaba e feijoada. Bom, quando a gente fala do folclore, você está falando das riquezas culturais daquela região. Quais são as festas típicas, a alimentação típica? Então, cada região vai ter a sua. E na região sudeste a gente conhece, né, um pouquinho com mais propriedade, porque a gente vivencia ela. Tudo bem? Bom, meus amores, qualquer dúvida é só procurar a Tia Cris, tá bem? Um beijão para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.